O Novembro Azul é o mês em que a gente fala sobre a prevenção do câncer de próstata e dos cuidados com a saúde masculina. Será que no Brasil os homens têm feito o check-up anual? A resposta é: a maioria, infelizmente, não. Uma pesquisa que acaba de ser divulgada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostra que quase metade dos homens só vai ao médico quando está com algum sintoma. Ou seja, eles não fazem a prevenção. E se isso acontece em relação à saúde física, imagina então como é que é a saúde mental. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional, e para todas as idades. Te convido para me acompanhar nos principais agregadores de podcast e também seguir lá nas redes sociais do Pode Falar de Saúde e Grupo Rádio Web. Essa introdução que eu fiz aí no começo do episódio é boa parte inspirada num texto escrito pelo Dr. Jairo Bauer, que é médico psiquiatra e comunicador. Muita gente já deve conhecê-lo da TV ou mesmo da internet. E ele é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Dr. Jairo? Muito obrigada por participar do Pode Falar de Saúde aí nessa edição. Obrigado, Carolina, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês para a gente falar de cuidados com a saúde masculina, né? É um dos temas tão importantes, né, da gente falar o ano todo, né? Mas principalmente nesse Novembro Azul. Sem dúvida, né? Um tema super cheio de tabus, né, doutora? E assim, a primeira coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, né? A gente tem a cada ano essa campanha do Novembro Azul, que é justamente para desmistificar os tabus em torno da saúde do homem, que é preciso fazer o exame de sangue, do toque retal para prevenir o câncer de próstata. Mas a gente vê que ainda existe muito constrangimento, né? Medo do que a sociedade vai falar, né? O machismo, ele acaba atrapalhando muito nesse cuidado da saúde. Sim, eu acho que é uma das questões que a gente vê, né? Se a gente pensar numa menina, né, quando ela deixa de ir ao pediatra, ela fica muito pouco tempo desassistida, né? Então ela normalmente ela transiciona do pediatra para o ginecologista, né, em torno dos 12, 13 anos, e passa a ter um acompanhamento pelo menos anual com o ginecologista. Então a menina, a garota, a mulher, né, elas têm um acompanhamento mais frequente com o médico. O homem, via de regra, ele sai do consultório do pediatra, né? Às vezes passa por algumas consultas com o ebiatra, né, que é o pediatra especializado em adolescentes, mas não é incomum que ele passe décadas, né, sem procurar um médico, a não ser que alguma coisa aconteça. Ah, tá jogando bola, machuca o pé, machuca o dedo, vai no ortopedista. Tá cheio de espinha, vai procurar o dermatologista. Mas tirando essas questões pontuais, é incomum, né, que um garoto procure o médico para fazer acompanhamento, né? Tem um trabalho também da Sociedade Brasileira de Urologia que mostra assim, que a chance de um garoto chegar ao urologista, né, é 20 vezes menor do que a chance de uma garota chegar ao ginecologista. Então são muito poucos os que vão procurar o acompanhamento com o médico, né? Então acho que esse é um ponto importante, que já mostra que isso começa desde cedo. E tem a ver, né, sem dúvida nenhuma, com essa questão do machismo e dessa sociedade que trabalha com essa questão do homem como a pessoa que, né, não pode pedir ajuda, né? Então, assim, ficar doente, cuidar da saúde, pode ser um sinal de fragilidade, pode ser um sinal de vulnerabilidade, isso é pouco tolerado, isso é pouco aceito, né? Então isso começa já começa na infância, né? Na própria infância, isso prossegue pela adolescência e acompanha o homem durante toda a vida. Esse trabalho que você citou no começo do nosso papo de hoje, Carol, que você fala da questão que metade dos homens não procura o médico, mais da metade, a não ser que tenha alguma questão de saúde, isso acontece muito nessa faixa aí de população do adulto e do adulto jovem, né? Quando o homem chega perto dos 60 anos, isso muda um pouco, né? Então, para os homens 60 mais, 65 mais, começa a haver um controle, né? Que tem a ver com o processo de envelhecimento e a percepção que ele precisa cuidar da saúde. Mas a pergunta que fica isso não podia ter sido feito desde o começo, desde sempre, né? Se a gente entender saúde como uma espécie de poupança, né, quanto mais a gente investe, né, mais saúde a gente vai chegar lá na frente, pensando que, né, se tudo der certo, a gente vai viver cada vez mais. Não, sem dúvida, né, doutora? E aí, assim, a gente vê que muitos acabam,
procurando essa ajuda médica ou numa situação já um pouco avançada e até mesmo incentivado pelas mulheres, né? Seja pela mãe, pela irmã, pela mulher, pela filha, enfim, quer dizer, às vezes não é nem uma atitude própria desse homem, né? Às vezes ele já está até com um problema ali há um tempo, e aí tem que alguém cutucar e falar: olha, você não vai procurar o médico, você não vai atrás disso, você não vai tentar resolver isso. Então, que realmente tem essa. Acho que esse estigma na sociedade, a mulher já tem um pouco mais esse cuidar, né, desde cedo, como você colocou, né? E realmente é uma situação preocupante, assim, e o que a gente precisaria ter para mudar isso é também quebrar esses paradigmas do machismo, assim, é uma mudança cultural até, né? Sem dúvida, Carol. Eu acho que assim é mudar essa questão dessa masculinidade tradicional, né, que impregna a cultura e a sociedade, né? É entender que cuidar da saúde, procurar ajuda, quando você não está legal, você recorrer a um profissional de saúde, isso não é nenhum sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, de menor masculinidade, muito pelo contrário, né? É um sinal de que você está cuidando da tua saúde. Carol, eu sou psiquiatra, né? Então, assim, a gente está falando de saúde, se isso já acontece com saúde física, né? Com saúde mental, eu acho que essa questão ainda é mais impactante, é mais visível ainda. Quantas vezes no consultório eu não recebi homens, né? Que chegavam na minha frente, na minha sala, e falavam o seguinte: eu tô aqui porque minha mulher mandou. Eu tô aqui porque minha mulher quis. Eu, por mim, nem vinha. Eu acho que eu resolvo, eu dou conta do assunto, né? Ou minha filha, ou minha mãe, enfim, né? Alguém. Né? Então, isso é uma coisa importante da gente falar, né? Quer dizer, além do homem, né, ter uma dificuldade de chegar ao serviço de saúde, muitas vezes ele só chega ao serviço de saúde, né, por influência, né, de uma figura feminina, né, que faz parte do universo emocional, afetivo dele, social, relacional, e ele vai ele procura o médico muitas vezes a contragosto porque a mulher falou que ele tinha que ir, né? Ou porque a filha disse que ele tinha que ir. Então, assim, essa resistência, né, ela é uma coisa que atrapalha muito os cuidados com saúde e ainda mais a questão da saúde mental. E aí, quando a gente fala, Carol, como é importante a gente trabalhar a questão dessa masculinidade tradicional, no sentido assim da gente desconstruir um pouco esses paradigmas, porque assim, não só em relação à saúde, mas em relação a afetos, a construção de relações afetivas, relações amorosas, né? Se a gente consegue entender melhor, né, as vulnerabilidades, as fraquezas, as fragilidades, as dificuldades que todos nós enfrentamos, né, a vida fica muito mais fácil para nós homens e por tabela vai ficar muito mais fácil para as mulheres também, né? Porque assim essa construção acaba, além de prejudicar o próprio homem, acaba prejudicando as mulheres também. Então, como é importante a gente trabalhar, né, essa questão, né, da cultura, da construção dessa masculinidade no sentido, né, de facilitar a vida de todo mundo, né? Acho que esse é um ponto central. E sem dúvida, né, com saúde, eu acho que esse é um tema muito, muito, muito importante, né? E é aquilo que a gente falou, né? Se com saúde física já é complexo, né? Com saúde mental é mais ainda, né? Porque o indivíduo acha que ele tem que dar conta do recado sozinho, né? Ele acha que ter alguma dificuldade na esfera da ansiedade ou da depressão, enfim, ou do consumo de algum tipo de substância, né? Se a gente for ficar na questão das substâncias lícitas, né? Abuso de álcool, ou o indivíduo é fumante e tal, como é complicado para ele entender que ele pode precisar da ajuda do médico, né, para tratar essas dificuldades. E aí, quando os casos chegam para a gente, os casos são muito mais graves. Então, não é à toa também que, por exemplo, os índices de suicídio na população masculina são mais altos do que na população feminina, né? Então, apesar das mulheres estarem mais vulneráveis a transtornos em saúde mental, por várias questões, né, questões sociais, questões culturais, questões biológicas até, né, são os homens que enfrentam as taxas mais altas de suicídio, muito por conta da gravidade dos casos, né? Sim, super preocupante essa realidade. Agora, você estava falando da saúde mental, né? Na pandemia, a gente viu que todo mundo ficou, assim, extremamente fragilizado, né? Foi uma coisa geral, né? E a saúde mental ficou realmente abalada, né, doutor? E eu acho que muita gente passou a procurar mais a terapia, valorizar, né? Essa terapia com mais constância para esse, esse momento de autoconhecimento e aprender a lidar melhor com as situações, enfim.
e até mesmo a ajuda de um psiquiatra, né, para tratar algum transtorno de ansiedade mais grave ou depressão. Você percebeu isso com os homens durante a pandemia ou não? Continuou essa resistência aí que a gente estava falando de buscar ajuda, né? Como é que a gente pode analisar isso? Então, especificamente em relação à questão da saúde mental, né, eu acho que a gente teve um aumento na busca por serviços de saúde mental de uma maneira geral na população, né. As mulheres mais do que os homens, né, mas isso já era antes da pandemia também, né. Mas para as mulheres o que a gente observou, né, essa questão de ficar em casa, de ficar mais tempo com o parceiro e com os filhos, né, de não poder sair de casa para trabalhar, essa questão toda, ela trouxe uma série de pesos, né, e de pressões extras para a vida dessa mulher. Né? Então não era incomum que os cuidados com a educação dos filhos ficassem por conta da mulher, além das questões do trabalho que não paravam, além das questões das questões de casa que também não paravam. Né? A gente ainda tem uma sociedade em que, apesar das mulheres contribuírem com boa parte da renda das famílias e das residências no Brasil, algumas são exclusivamente sustentadas por mulheres, mas mesmo as que o casal está presente, cada vez é maior o peso da contribuição feminina dentro das residências, né? Apesar disso, a divisão do trabalho doméstico segue profundamente desigual, né? Então, assim, são poucos os parceiros que, assim, de fato, dividem as atribuições domésticas e os cuidados com os filhos. Então, o que a gente viu? As mulheres ficaram muito mais sobrecarregadas na pandemia, né? As questões de burnout, não só de trabalho, mas se a gente for pensar nesse esgotamento, né, em geral, né, foram questões que aconteceram muito mais frequência entre as mulheres e elas procuraram mais o serviço de saúde mental. Mas os homens também procuraram mais, Carol. Então a gente começou a ver homens que se permitiram, né, chegar a um profissional de saúde mental para discutir as dificuldades que estavam tendo. Quando a gente fala o homem não procura o profissional de saúde mental, a gente está generalizando, né? Óbvio, né? Quando a gente fala de homem, não existe um homem no Brasil, né? Tem um padrão único. Existem uma série de possibilidades. A gente tem sim, né, uma parcela da população crescente, felizmente, né, que é uma população que está mais arejada, né, que consegue trabalhar melhor essas questões todas que a gente está fazendo essa crítica, né, essa questão da construção da masculinidade, do afastamento dos serviços de saúde, etc. A gente tem uma parcela crescente até da população masculina que se ocupa mais dessas questões, e a gente tem, né, também nesse mosaico de possibilidades, uma parte que é ainda muito resistente. E a resistência acho que é a grande marca que a gente ainda vê nessa população masculina em relação à saúde mental. Então, durante a pandemia, né, pelas questões de vulnerabilidade a que todos estivemos expostos, né, mais homens procuraram. No pós-pandemia, né, a gente fala de uma onda de transtornos de saúde mental, né, então também mais homens seguiram nos serviços de saúde mental e eu queria dizer que acho importante que isso continue, né, assim, que as pessoas percebam a importância, né, de fazer os seus acompanhamentos quando necessários, enfim, né, acho que isso pode melhorar muito, né, a saúde, como você falou, na saúde integral, né, essa integração, a gente não é só saúde mental, saúde física, saúde emocional, a gente é tudo, né, então como isso contribuiria para a saúde do homem de uma maneira geral. Sem dúvida. Você está falando isso, doutora? Eu estou aqui lembrando que meu marido, acho que ele está nessa boa estatística de quem foi buscar essa ajuda, assim, eu acho isso muito Sorte legal, sua, porque Carol! que bom, né? Assim, eu acabo me beneficiando também, da minha filha, porque a gente vê que realmente, assim, houve uma criação de resistência, de não mostrar suas fragilidades, que nem você estava falando, de demonstração de afeto, enfim. Mas, assim, que a gente tem muitos altos e baixos, né, doutora? Eu acho que a pandemia expôs muito isso, né? A gente aqui com a minha filha também, a gente teve momentos difíceis no primeiro ano dela, de privação de sono. Então, Uhum. tudo isso super impactou. E eu acho que ele teve essa grande percepção de eu preciso buscar essa ajuda, assim como eu busquei, né? Então, achei legal. E ele permanece. Ele permanece Uhum. até mais do que eu, até. Olha só, ele está dando mais um exemplo do que eu. Então, é legal. A gente espera que esse movimento ele possa ser crescente e permanente, né? Porque Uhum. às vezes também a pessoa vai pontualmente ali, agora eu já tô ótimo, então eu acho que assim, a gente como ser humano precisa a vida inteira desse suporte, né? Assim, pelo menos da terapia comportamental, né? Mas a gente espera que seja um movimento aí mais contínuo mesmo, né? Agora, você sabe que eu estava vendo aqui um estudo recente também do CISA, assim, super alarmante e importante, né?
a gente está falando de saúde mental, mas a questão do álcool, ele também está muito atrelado com isso, né? Então, o CIS, ele é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, dizendo que um homem morre a cada 10 minutos no Brasil por conta do uso nocivo do álcool, né? E aí as principais causas são cirrose hepática, acidente de trânsito e violência interpessoal. Mas aí isso varia, claro, né, de acordo com a faixa etária. Então, assim, isso é um problema de saúde pública e também comportamental que está ligado aí com tudo isso que a gente está falando também, de essa coisa do homem que bebe, ele é um homem que tem mais masculinidade, enfim, tem uma coisa meio de autoafirmação, ainda uma realidade muito séria no Brasil, né? Tem sim, Carol. O CISA faz um trabalho muito legal, né, nessa questão de trazer informações, né, sobre o consumo de álcool no Brasil e relacionar isso com pesquisas que são feitas lá fora, né, o trabalho deles é muito bacana. E esse dado que você está trazendo é mais um dado que mostra para a gente, né, mais um desdobramento, né, dessa questão da masculinidade e da forma de lidar com o corpo, com a saúde, com o comportamento. Né? É isso, né? Com todas as mudanças que a gente tem de hábitos e costumes e as novas posições, né, da mulher na sociedade, a mulher passou a beber mais. Né? A mulher, talvez em frequência e até nos padrões mais de uso ou de abuso, não de abuso, de uso recreativo e de eventuais binge drinkings, né, que são esse consumir muito álcool num curto intervalo de tempo, os padrões femininos são hoje até mais próximos que os masculinos. Mas nos padrões mais pesados de consumo, a gente ainda tem uma presença do homem mais forte. Né? E esse padrão de consumo mais pesado de álcool pode ter uma série de riscos, pode trazer uma série de riscos para a saúde. Eu lembro que durante um tempo, isso há muitos anos atrás, eu trabalhei num pronto-socorro em São Paulo, de emergências psiquiátricas, né? E basicamente assim, o movimento que a gente tinha, né, 95% do movimento do pronto atendimento, pronto socorro, era em função de questões relacionadas ao álcool. Ou gente que bebia demais e entrava em coma alcoólico, e gente que se intoxicava e ficava mais agressivo, mais violento, brigava e etc. Ou gente que não bebia e entrava em abstinência. Então a gente tinha um quadro bastante sério e eu acho que de lá para cá essa questão não melhorou, né? Quer dizer, assim, eu não estou mais no serviço de emergência psiquiátrica, mas imagino que ainda hoje boa parte, se não a maioria dos casos, tem a ver com o consumo de álcool, né? Esses padrões mais pesados de consumo. Então esse é mais uma amostra para a gente, né? De que a forma do homem lidar, né, com a questão da sua masculinidade, como isso impacta também no consumo de algumas substâncias. Tem um estudo bem interessante também, Carol, que saiu recentemente, que mostra que nos Estados Unidos, nesse último ano, a gente tem uma redução da expectativa de vida da população como um todo, e principalmente da população masculina. Né? Então, o que a gente espera? Né? Que com a melhora das tecnologias, acesso à saúde, distribuição de tecnologias em saúde, essa questão toda, que a expectativa de vida aumente cada vez mais. Né? Não é o que a gente tem visto nos Estados Unidos, estão morrendo mais pessoas e pessoas mais jovens, e isso está muito ligado a questões de saúde mental. Né? Então, assim, mortes por suicídio e mortes que tem a ver com essa epidemia de opioides que os Estados Unidos está enfrentando. Né? E o gap, a gente sabe que o homem, em via de regra, ele morre mais cedo do que a mulher. Se a gente fizer uma comparação de expectativa de vida de homens e mulheres, isso acontece em quase o mundo todo. Né? Mas existe um intervalo, né, de 5 a 6 anos, tal, né, que é a média, a diferença de média de expectativa de vida de homem e de mulher. Né? Nos Estados Unidos, além de as pessoas estarem morrendo mais cedo, né, de uma maneira geral, esse gap, essa diferença entre os gêneros aumentou muito nesses últimos anos, o que mostra pra gente que o homem talvez esteja em um processo de sofrimento psíquico maior do que a mulher. Então, mais um ponto, né, pra gente prestar atenção e para a gente endereçar. Então, quando a gente fala em Novembro Azul, cuidado com saúde masculina, a gente está falando especificamente do câncer de próstata, da prevenção ao câncer de próstata, mas a gente aproveita para falar, né, dessa questão da relação com a saúde masculina de uma forma geral, da importância do cuidado com a saúde masculina, do investir em prevenção, né, em quebrar esse estigma, esses tabus, esses preconceitos que dificultam o acesso do homem ao médico, diminuir essa resistência, né, e fazer, né, com que
o homem possa repensar a sua relação com a sua saúde. Então, acho que esses são os pontos centrais aí de Novembro Azul. E, especificamente sobre o câncer de próstata, é isso, né? É entender que, né, o médico, junto com a pessoa, junto com o homem, vai avaliar a necessidade dos controles, né? De uma maneira geral, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda os controles periódicos a partir de 50 anos, e a partir dos 45, se a pessoa tem alguns fatores de risco, câncer de próstata na família, população negra, enfim, alguns fatores de risco para o câncer de próstata, como é importante fazer isso, né? E é isso, né? Assim, essa questão de não é um exame que vai tornar a pessoa menos homem ou mais homem, né? Porque existe muito esse estigma em relação, né, ao exame do toque retal. Não é o único exame que a gente faz para controle, né? Então hoje a gente tem as dosagens do PSA e eventualmente, né, complementadas com o toque retal, dão mais informações para o médico que está acompanhando esse paciente, né? Então é muito importante fazer esses controles e eventualmente alguns exames de imagem. Ah, doutor, não dá para trocar o toque retal pelo ultrassom, que é um exame barato? Não dá, porque o ultrassom não tem uma boa resolução para ver câncer de próstata. Ele vê aumento da próstata, mas não câncer de próstata. Então, e como o câncer de próstata ele pode ficar silencioso muitos anos, é importante fazer esses controles, né? Então, eu tenho medo, e se eu descobrir? E se tiver que fazer alguma coisa? Bom, é melhor saber e eventualmente ter que fazer alguma coisa do que não saber e só pegar as consequências lá na frente. Acho que esse é um ponto importante, né? E lembrar também que, em relação ao câncer de próstata, muitas vezes o médico, com os acompanhamentos, mesmo com diagnóstico positivo, né, com os acompanhamentos, com os exames periódicos, você não precisa fazer uma intervenção maior, né? Então, vários desses casos são mais... vamos chamar assim, eles são mais, eles evoluem de uma forma mais lenta, né? E o indivíduo vai eventualmente morrer de outras questões que não o seu câncer, vai morrer com esse câncer lá porque ele não se desenvolveu, mas precisa ter um acompanhamento, você precisa saber o que está acontecendo, né? Porque alguns tipos são sim mais agressivos e para esses tipos mais agressivos, aí o médico tem que fazer algum tipo de intervenção. Então não tem que ter medo, não tem que ter estigma, não tem que ter tabu, não tem que ter preconceito, tem que cuidar da vida da gente para a gente poder viver mais e melhor. Maravilha, recado dado, eu ia falar isso mesmo, que aliado a tudo isso, né, a gente falando aqui de saúde física, mas também mental, que a saúde mental não é mimimi também. Se você está se sentindo fragilizado, precisando, né, buscar de uma ajuda profissional mesmo, não hesitar em buscar ajuda, né, e seja na terapia comportamental, ou seja com o próprio psiquiatra, né, dependendo do caso, né, doutor, precisa realmente ter esse cuidado para que não evolua para um caso mais grave, né, e aí depois esse cuidado fica muito mais difícil mesmo, né. Sem dúvida, sem dúvida. Assino embaixo, Carol. Então, tomara que essas mensagens cheguem às nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Se chegar aos ouvintes direto, ótimo. Se não chegar aos ouvintes, mas às ouvintes, que elas perpetuem nessas informações, comuniquem os seus parceiros, seus filhos, seus pais, para que assim, as pessoas possam realmente mudar esse comportamento em relação à sua saúde. Maravilha, foi ótimo o bate-papo. Conversei com o Dr. Jairo Bauer, que é médico psiquiatra, né? Ele é especialista em sexualidade, comunicador, né? Falou muito aí sobre saúde física e mental do homem, como quebrar alguns tabus na sociedade. Cuidar da saúde é uma coisa maravilhosa para qualquer ser humano, né? E isso acaba refletindo em todas as pessoas. Então, olha, vamos parar com essa questão aí de preconceito que não está com nada e vamos cuidar da nossa saúde física, mental, emocional. Obrigada, viu, doutor Jairo, pelo bate-papo. Obrigado, Carolina. Espero que a gente tenha contribuído e um abração para todo mundo que acompanhou a gente. Valeu!